Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nosso assunto de hoje é uma visita muito especial que eu tive o privilégio e o prazer de fazer a El Alamein, uma cidade litorânea no Egito, onde durante a Segunda Guerra Mundial foram travadas duas batalhas que hoje são conhecidas como a Batalha de El Alamein. Batalha essa totalmente decisiva e talvez uma das mais importantes de toda a Segunda Guerra Mundial. Foi uma batalha travada entre as forças do eixo italianos e alemães contra as forças da Commonwealth, ou seja, as forças britânicas, ingleses, escoceses, neozelandeses, australianos, indianos, enfim, egípcios, enfim, as tropas que compunham a Commonwealth, as forças britânicas. Ou seja, não houve a participação norte-americana, não com soldados, mas a participação norte-americana foi decisiva. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Pois bem, eu tive então a chance de visitar num roteiro que eu faço todos os anos para Egito, Israel e Jordânia. Aliás, gostaria de te convidar a fazer esse roteiro comigo. Então, nesse roteiro a gente visita as pirâmides, visitamos Petra, visitamos Jerusalém e sempre que dá encaixamos aí umas atrações militares, histórico-militares, e no Egito tem várias atrações como essa, né? Vocês já viram aqui no meu canal, e eu vou deixar o link aí no final, para o Memorial de 6 de Outubro, que é a conta da Batalha de Yom Kippur, para Latrum, que é o Museu do Tanque Israelense, que também vou deixar o link no final, já estivemos por lá. Mas hoje eu vou repartir com vocês a visita que eu fiz a El Alamein. El Alamein foi uma das batalhas mais decisivas da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os alemães e os italianos estavam ameaçando e fustigando as tropas britânicas e avançando em direção a Cairo. Avançar em direção a Cairo significa tomar Cairo, tomar Alexandria, tomar o Canal de Suez e caminho aberto para os campos petrolíferos do Oriente Médio, sendo que, por outro lado, à mesma época, os alemães também estavam avançando em direção aos campos petrolíferos do Cáucaso, até a Batalha de Stalingrado. Ou seja, eram duas tenazes que estavam avançando e iriam se juntar, garantindo uma produção de petróleo ilimitado para a máquina de guerra nazista, se tivesse vencido as duas batalhas. Então, Stalingrado e El Alamein estão mais ou menos no mesmo nível de importância geográfica e estratégica. Não no número de mortos. Obviamente, a Batalha de Stalingrado ela foi muito mais contundente na relação do choque dos exércitos, do número de mortos, feridos, desaparecidos, capturados, etc. El Alamein, apesar de ter sido uma grande batalha também nesses números, ela não tem a dimensão de pessoas mortas, capturadas, envolvidas como Stalingrado. Mas a importância estratégica, geográfica das duas é equiparável. Bom, a Batalha de El Alamein ela se desenhou a partir do envolvimento maior alemão no norte da África. As primeiras tropas do eixo que ali desembarcaram e começaram a lutar já em 1940 foram os italianos. E as forças italianas, após terem sido humilhadas na tentativa fracassada de invadir a Grécia, se concentraram então para tentar impressionar o seu aliado alemão e para satisfazer o líder Mussolini, se concentraram então em derrotar os ingleses no norte da África e com isso assegurar o caminho para o petróleo. Mas logo os alemães perceberam que os italianos não teriam sucesso sozinhos, eles foram derrotados nas batalhas iniciais contra os britânicos. E os alemães então se viram num dilema. Ou capturavam a ilha de Malta, e isso após o insucesso alemão em Creta ficou um pouquinho complicado, ou então pulavam Malta e iam direto para o norte da África, socorrer os italianos e tentar eliminar os britânicos. Foi isso que aconteceu. As tropas alemãs desembarcaram no norte da África, comandados por Rommel.
A Batalha de El Alamein marcou o início da derrota das forças do Eixo na África do Norte e foi um dos marcos decisivos, como eu já disse anteriormente, na Segunda Guerra Mundial. A vitória britânica em El Alamein levou o primeiro-ministro Winston Churchill a afirmar da seguinte maneira, do seu jeitão típico característico de falar, né? Este não é o fim, não é nem o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. Ou seja, até El Alamein, os ingleses só perdiam as batalhas que tiveram contra os alemães. Dunkerque, Creta, como eu já citei aqui, as batalhas no norte da França, tinham tido uma vitória com a força aérea, mas não é uma vitória de exército. Então, essa foi a primeira vitória terrestre dos britânicos contra os alemães. Por isso que Winston Churchill disse essas palavras. El Alamein foi uma vitória essencialmente do Reino Unido e das tropas do Commonwealth. Após a guerra, Churchill voltou ao assunto e escreveu: antes de El Alamein, nunca tivemos uma vitória, e depois de El Alamein, nunca tivemos uma derrota. Então essa batalha de El Alamein está intrinsecamente marcada na história militar mundial, especialmente britânica. Até o final de 1942, a iniciativa estratégica na frente ocidental estava predominantemente com os alemães, por isso Churchill disse isso dessa maneira. A estratégia britânica no mar Mediterrâneo, onde eles eram inferiores em tese contra as forças italianas e alemães, era garantir a existência dessas linhas de comunicação entre o norte da África e a Europa, passando por Suez e Gibraltar. A perda do canal de Suez traria para os ingleses um prejuízo incalculável, além de possibilitar aos alemães o acesso ao petróleo do Oriente Médio. A Marinha Real Britânica, mesmo empenhada na luta de morte do Atlântico com a defesa dos territórios do Pacífico, havia sido até o momento ponderável sucesso contra a Regia Marina italiana. E aí, os assinantes aqui do canal vão lembrar do nosso vídeo sobre a Batalha de Taranto. E se vocês não se lembram ou não viram, eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo, porque a batalha aeronaval, onde as forças britânicas embarcadas no porta-avião afundaram vários navios da Marinha italiana, garantindo o sucesso da linha de abastecimento que é o norte da África. Então essa batalha está ligada ao sucesso dos britânicos em El Alamein. Não se esqueça disso, o link está no final do vídeo. No norte da África, após o início promissor nas hostilidades, nos combates contra os italianos, os britânicos amargavam severas derrotas. Haviam perdido a Grécia, Creta e a Tripolitânia. E pouco tinham a mostrar porque eles estavam enfrentando a raposa do deserto, que era o general Rommel, ele por si só um alvo considerável. Para garantir o sucesso, Churchill substituiu em El Alamein o general Auchinleck pelo general Bernard Law Montgomery como comandante-em-chefe do Oriente Médio e supriu suas formações com um arsenal inédito na África do Norte, que incluía 300 modernos tanques Sherman americanos, que com seu canhão de 75 mm eram mais do que páreo para os melhores tanques alemães no campo. E isso é a contribuição americana que eu falei no começo do vídeo, dos americanos no teatro do norte da África até 1943. Para o alto comando alemão, as operações no norte da África sempre tiveram uma importância secundária e nunca tiveram por objetivo a conquista do Egito, até Rommel mostrar-lhes que isso não era impossível. A partir daí, o canal de Suez passou a ser um diamante muito cobiçado pelos alemães e eles passaram a se esforçar um pouco mais no teatro do norte da África. Bom, daí Rommel excedeu completamente suas ordens. Muitas vezes as descumpriu porque ele via a possibilidade de ir além daquilo que havia sido estabelecido. Era um comandante ousado e que sabia usar as forças blindadas, mesmo que inferiores ao inimigo. Então, com essa força destinada apenas a travar batalhas defensivas de escopo limitado, o talentoso comandante conseguiu infligir derrota após derrota ao 8º Exército Britânico e os então adversários Archibald Wavell, Claude Auchinleck e Neil Rich. Só em meados de 42,
após o alto comando alemão perceber que a vitória na África poderia render enormes dividendos, isso talvez foi percebido um pouco tarde demais. Naquela época a Alemanha encontrava-se no limite da utilização de seus recursos e no ápice de sua grandeza territorial, guardando uma imensa frente que ia desde o Círculo Polar Ártico na Noruega, passando pelos desertos da África e indo até Stalingrado no Volga, e voltando à costa atlântica francesa. Ou seja, muita terra conquistada, muita coisa a vigiar, muitos recursos imobilizados. E daí não puderam reforçar o já desgastado Panzer Army Africa Corps, as tropas de Rommel na África. E com isso as forças se encaminharam para um choque em El Alamein. Em novembro de 42, a campanha da África do Norte se aproximava do seu terceiro ano, com muitas lutas dramáticas para ambos os lados, e a frente meio que se estabilizara perto da fronteira egípcia, numa localidade conhecida como El Alamein. Ou seja, os alemães a trancos e barrancos, contando com sorte, com astúcia, com inteligência de seu comandante, mas cercado e limitado por questões como falta de combustível, armamento necessitando de manutenção e reposição, soldados desgastados. Mesmo com isso tudo, Rommel fez um avanço, como vocês vão ver aí no mapa, um avanço imenso, partindo do seu ponto de desembarque em Tunis e caminhando, invadindo todas as terras conquistáveis e os desertos possíveis de serem atravessados até chegar em El Alamein. Um avanço que levou os alemães lá hoje conhecido como Líbia, né, lá do norte da África, até quase que a Cairo, no Egito. Parou em El Alamein, a 150 quilômetros de Cairo. Ou seja, chegaram muito perto de simplesmente expulsarem todas as forças aliadas daquela região, que seria então uma derrota catastrófica e talvez que poderia mudar até a maré da guerra. Em El Alamein, a 150 km de Cairo, com os britânicos já queimando os papéis secretos em Alexandria, porque parecia que nada iria segurar os alemães, Alexandria, onde Mussolini pensava em fazer uma entrada triunfal montada em um cavalo branco, as forças alemãs, beirando o esgotamento humano e material, foram obrigadas a parar. Elas ainda atacaram em Alan Alfa, buscando quebrar a linha britânica antes que as defesas pudessem ser totalmente preparadas. Só que aí entra um outro golpe de sorte. Os britânicos, cientes dos planos alemães, através da seção ultra de seu serviço de inteligência e com a quebra do código da máquina Enigma de codificação alemã, os ingleses estavam sempre um passo à frente das ações alemãs. E com isso prepararam várias armadilhas, reforçaram os pontos fracos e começaram a bater sucessivamente em Rommel ao longo da Batalha de El Alamein. Os alemães foram decididamente detidos em Alan Alfa e daí passaram definitivamente para a defensiva. O comando alemão percebeu que, com as linhas de suprimentos estendidas por mais de 1.500 km desde Trípoli, o exército perdera sua mobilidade. E daí para frente começaram a fazer as suas retiradas. Uma coisa que pesou muito, como eu já disse aqui, foram os armamentos. Os alemães tinham os Panzer III e também alguns Panzer IV, não muitos. Eles não faziam páreo para o tanque britânico Crusader e também para o tanque americano usado pelos britânicos, o Sherman. E com isso eles foram batidos facilmente pelos britânicos, armados com esses equipamentos, e o que os salvou foram os canhões de 88mm, que eram canhões inicialmente antiaéreos. Esses canhões foram convertidos para que pudesse atingir os tanques de guerra. Como eram canhões antiaéreos, ou seja, tinha que ter um alcance grande para poder atingir os aviões. O avião voa geralmente a 3.000 km, 2.000 km de altura. Então, ao serem convertidos para tanques antitanques, eles poderiam acertar os tanques inimigos com um projétil de 88mm
perfurante a uma distância considerável. E isso foi um trunfo que Rommel usou muito bem. Ele usava os seus tanques, mandava os tanques avançarem, os tanques confrontavam os tanques britânicos, fugiam, os tanques britânicos vinham na perseguição, e com isso os 88 bem instalados nas passagens atingiam os tanques britânicos e os neutralizavam. Essa foi uma das táticas que Rommel soube usar muito bem. Uma outra coisa que eles usaram muito foram as minas terrestres. Instalaram vários campos minados e altamente minados. Estes campos eram tão bem minados que até hoje, 75 anos depois da Batalha de El Alamein, 76 anos depois, eles continuam sendo vasculhados e continuam achando minas alemãs deixadas na Segunda Guerra Mundial, e essas bombas são detonadas e inutilizadas, como vocês podem ver aí no vídeo, a ação das tropas egípcias hoje, ainda em El Alamein, neutralizando essas minas. Pois bem, usando esses armamentos para neutralizar a superioridade britânica, Rommel conseguiu, apesar de ter sido derrotado no confronto em El Alamein, ele conseguiu dirigir as suas tropas fugindo dos britânicos, e não só dos tanques britânicos, mas também dos aviões. Os britânicos passaram a ter superioridade aérea usando equipamento britânico e americano, como o P-40, que vocês veem aí nessa foto que está instalado no Museu do El Alamein. Esses aviões deram a superioridade aérea, mas mesmo assim Rommel conseguiu recuar, lutando e recuando, lutando e recuando após a derrota em El Alamein, até voltar ao seu ponto de chegada em Trípoli. E curiosamente, quando chegaram em Trípoli, as forças alemãs, o restante das forças alemãs, viram a chegada de um novo exército alemão, trazendo inclusive um tanque inovador, que é o Tigre, o Tiger, já em meados de 43. A chegada desses tanques Tigres veio um pouco tarde. Os alemães que voltavam da frente de batalha, voltavam recuando desde a batalha de El Alamein, 1.500 km de distância, quando viram aqueles novos tanques, lamentaram, porque se eles tivessem esse armamento alguns meses antes, na batalha em El Alamein, eles poderiam ter derrotado facilmente os ingleses e a história seria outra. Bom, mas isso é o si, né? Pois bem, essa batalha que envolveu tantos soldados, para vocês terem uma ideia, foram cerca de 200 mil soldados em cada exército. Os ingleses tinham mais de 1.000 tanques, os alemães tinham 600 tanques e muitos canhões, tanto de um lado quanto do outro. Essa batalha, após o seu encerramento, ela deixou os alemães numa posição, como eu disse, totalmente defensiva. E aí ela foi extremamente decisiva para o destino dos combates posteriores em toda a Segunda Guerra Mundial, exatamente por conta dessa questão estratégica do petróleo, dos campos petrolíferos e do Canal do Suez. Pois bem, eu tive a oportunidade de visitar El Alamein. Foi uma visita inesquecível. Primeiramente, eu fui ao Museu da Batalha de El Alamein. Um museu muito bem conservado pelos egípcios. Ele está centrado na região onde aconteceu mesmo a batalha, na batalha, ao lado da cidade de El Alamein. A cidade fica às margens do Mar Mediterrâneo, é uma região portuária, uma região importante. A cidade fica entre o Mar Mediterrâneo e o deserto do Saara, na depressão do Catara, que é uma parte onde o deserto é especialmente selvagem e intransitável. Então os alemães canalizaram, com os campos minados, o mar e o deserto, eles canalizaram a batalha para que acontecesse naquele local, e esperava ali ter tido a vitória que, ao final, por todos esses fatores que eu já disse, que não conseguiram. O museu está instalado, então, próximo à cidade de El Alamein. É controlado pelo exército egípcio, como quase tudo no Egito, né? O Egito é um país extremamente militarizado.
Mas o acesso é após uma viagem de 2h30 por uma rodovia super moderna, e após dirigir por essa rodovia você chega ao museu, a entrada é baratinha, e o museu é muito rico. O museu tem uniformes, medalhas, armamento, painéis, mapas, objetos pessoais de Rommel. Lá está a sua cruz, a Pour le Mérite, e também a cruz de ferro. Está o seu óculos de proteção, o seu cap, originais de Rommel. Por que eles estão nesse museu e não na Alemanha? Porque o filho de Rommel continuou frequentando, voltou várias vezes a Alamein para visitar não só o museu, como também o cemitério militar alemão e italiano. Conversei com o guardador do cemitério, que é um beduíno. Vocês estão vendo aí a foto minha com o beduíno, que é o zelador do cemitério e era amigo pessoal do filho do Marechal Rommel. Então ele, inclusive, esteve na casa do filho do Rommel na Alemanha e me contou algumas histórias interessantes quando eu visitei o cemitério alemão. Mas esse material que vocês estão vendo aí na foto, que são materiais, itens particulares e pessoais de Rommel, são originais e foram doados pelo seu filho ao Museu de El Alamein. Então só isso já torna o museu assim algo muito rico em acervo. Do lado de fora tem vários carros de combate que estão lá, você vai ver nas fotos, alguns tanques estão deteriorados, estão inoperantes, obviamente, estão arrebentados, mas são armamentos que estiveram na batalha. Aqui, esses tanques que você está vendo, aviões que você está vendo aí, foram utilizados na Batalha de Alamein. Então isso torna também esse acervo rico. Eles estão do lado externo. Do lado interno, então, tem a coleção de objetos pessoais do Rommel, tem o cap do Marechal Montgomery, tem motos, armamentos leves, metralhadoras, fuzis, capacetes. Eu gastei ali umas 2 horas visitando esse museu. Após visitar o Museu de El Alamein, é obrigado a ir no cemitério. Infelizmente, quando fui, o cemitério britânico estava fechado. Mas o cemitério alemão, vocês estão vendo aí na foto, a foto minha sentado na entrada do cemitério alemão, o cemitério em si, as inscrições na paredes, as coroas de flores, em homenagem aos soldados alemães que ali caíram, e ali estão o nome de todos os soldados alemães que lutaram, não só em El Alamein, como no norte da África. Então esse memorial alemão, ele tem também um valor histórico muito grande, e saindo desse fui até o cemitério italiano, que além de ser cemitério e memorial, ele também preserva uma parte do solo intocada, porque toda a região ali em volta está sendo construído hotéis, casas de veraneio, porque é uma região do mar ali muito bonita. Mas parte do campo de batalha, aonde fica o memorial italiano, o cemitério italiano, ele está totalmente preservado. Eu pude caminhar por esse campo de batalha, como vocês estão vendo aí nas fotos, e também nesse vídeo que eu fiz. Infelizmente o áudio não ficou muito bom lá no momento, mas dá para vocês terem uma ideia aí do como que é o campo de batalha de El Alamein. É um deserto ladeado pelo mar Mediterrâneo. Enfim, no cemitério italiano eu pude observar um outro pequeno museu que tem basicamente fotos, algum equipamento, e tem uma inscrição muito interessante lá, de uma frase que o próprio Rommel disse, que o soldado alemão assombrou o mundo, e o soldado italiano em especial do regimento que ele cita assombrou o soldado italiano, ou seja, valorizando as tropas italianas, os Bersaglieri, que é o nome desse exército, dessas companhias de soldados italianos que serviram sobre Rommel, e Rommel ficou muito bem impressionado com a sua força de combate, sua coragem. Ali existe um grande memorial com o nome de todos os soldados italianos caídos em batalha também ali em El Alamein. Ou seja, isso tudo torna essa visita, a caminhada por ali, os cemitérios, o museu, é um solo sagrado para quem acompanha a história militar, em especial da Segunda Guerra Mundial. Foi um prazer no sentido histórico,
no sentido de prestar homenagem. Foi algo muito emocionante estar ali no campo de batalha de El Alamein, e eu recomendo muito a vocês, se tiverem a oportunidade, de visitarem. Muitas pessoas pensam, puxa, El Alamein é muito distante, não dá para ir. É o contrário do que vocês pensam. Ir para o Egito não é tão difícil. Todos os anos eu levo um grupo para Egito, Jordânia e Israel, os pontos turísticos todos, como eu disse no início do vídeo, mas também alguns pontos de muita história militar que vale a pena. Se você tiver essa vontade, esse interesse, estaremos indo. Até lá já passou essa onda da pandemia, já estará tudo de volta ao normal. Lá é uma região onde você come bem, você se hospeda bem, e eu já tenho toda a experiência em fazer esse grupo, levar um grupo para essa região. Então você é meu convidado para a gente ir juntos em El Alamein e você ver tudo isso que eu falei aqui em loco, numa viagem muito impressionante. Além disso, na descrição do vídeo está aí também os links para vocês verem os outros vídeos que eu fiz naquela região, no Memorial 6 de Outubro no Cairo, da Guerra do Yom Kippur, no Museu do Tanque em Latrun, em Israel, que é espetacular. E fica o convite para você ir conosco nessa jornada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele aí de todo o coração com vocês, para incentivar vocês a continuarem vendo mais vídeos de história militar, repartir o conhecimento que a gente adquire ao ir nesses lugares. É uma viagem inesquecível e fica o convite para vocês irem conosco, tá bom? Até a próxima.